Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11h02 no horário oficial de Brasília, e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta segunda-feira. E agora com a participação do nosso amigo Izan Rezende, produtor rural, engenheiro agrônomo, advogado, presidente do Instituto do Agronegócio, que coordena o projeto Pensar Agro, né? Então, olá Izan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes do Jornal Brasil Rural. Meu amigo, quais são os destaques desta manhã da plataforma pensaragro.com.br? Mariana, os destaques desse dia. A plataforma prolongada emergência contra a gripe aviária por 180 dias no estado do Paraná. Em maio de 2023, a doença da gripe aviária foi identificada apenas em aves silvestres no estado do Paraná e não teve nenhum registro nas granjas comerciais. Mas, por cautela, o governo do Paraná anunciou um novo decreto prorrogando por 180 dias aí o estado de emergência zoossanitária para vigilância contra a gripe aviária de alta patogenicidade no estado. Nada que preocupe a área de comercialização e exportação. Outra matéria. Concentração de terras na União Europeia pode fortalecer o agro brasileiro. O que acontece? A União Europeia perdeu 5,3 milhões de propriedades agrícolas, áreas agricultáveis, entre 2005 e 2020. Segundo a Eurostat, em 2020, o bloco contava com mais de 9 milhões de áreas exploradas, áreas agricultáveis. Só a Romênia diminuiu 1,4 milhões de áreas agricultáveis. Agora responde apenas por 3,3% da produção agrícola do total da União Europeia. A Croácia, que é um país de solo fértil, que cultivava 3,3 milhões de hectares, em poucos anos também reduziu essa área para 1/3 de área cultivada. E ficou ali a Itália, a França, a Alemanha, a Espanha, concentrada em mais de 60% da produção da economia ali do setor. Essa redução, Mariana, de áreas exploradas aí na União Europeia, ela se torna ainda dependente, coloca a União Europeia ainda dependente muito mais de importação de alimentos e commodities agrícolas. Quer dizer, não dá para entender a política adotada pelo governo da União Europeia em relação à segurança alimentar. 9 milhões de agricultores nos 27 países do bloco da União Europeia sofrem pressão por todos os lados para abandonar as suas atividades. Principalmente, são atacados na área de sucessão aí familiar. Outro detalhe, 2/3 da propriedade, olha a estratégia que eles estão montando lá para acabar com a área produtiva da União Europeia. 2/3 das propriedades têm até 5 hectares, 75%. Então, adotaram essa política para pequenas propriedades. Elas atualmente operam em regime semi-subsistência. Não tem produção em alta escala. Reduz a competitividade no mercado internacional. Que isso é resultado? De uma ideologia, de uma frente implantada pelas ONGs para pagar os agricultores e pecuaristas pela não utilização das áreas agricultáveis. Isso daí, a consequência dos países da União Europeia já estão sofrendo na pele. Outra matéria em destaque. Brasil fechou o acordo de exportação para a China no domingo. Essa daqui bateu de frente com a política adotada pela União Europeia. Vocês vão entender. Ontem foi domingo, mas mesmo assim fecharam um acordo de cooperação estratégica para fornecimento de 1,5 milhões de toneladas de soja certificada
como sustentável do Brasil para a China pela COF. A assinatura ocorreu durante o evento no terminal de exportação da COF no Porto de Santos, em São Paulo, que está sendo construído e está para ser finalizado em 2025 como a maior estrutura de porto de exportação do mundo. Olha o que está acontecendo aqui com os chineses. A soja negociada no acordo será verificada por auditores independentes como livre de desmatamento e conversão desde 31 de dezembro de 2020. Isso daqui, o que representa? Derruba a moratória da soja e da carne impostas pela União Europeia. Ou seja, se era 2006 e 2008, a China vem e estabelece até 31 de dezembro de 2022. Você falava dessa questão. O que representa isso? A China estabelecendo até 31 de dezembro de 2022 e o que isso muda? Aí dá para continuar a partir daí, então. Olha o que aconteceu aqui. A soja está sendo negociada pela China e eles aí estão nesse acordo que foi fechado, colocando auditores independentes como para dentro das propriedades aí, derrubando a moratória da soja e da carne imposta pela União Europeia. O CEO da COF, o Brasil tem avançado significativamente em sustentabilidade e acordos como estes reforçam essas iniciativas ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades para os produtores. Outra matéria em destaque. FPA e setor produtivo discutem participação do agro brasileiro na COP30. Agendaram a reunião para amanhã, na terça-feira, na sede do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, os parlamentares da Frente Parlamentar, da FPA, e representantes das instituições do setor produtivo, para debater a participação do agronegócio brasileiro na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, na COP30, que acontecerá em novembro em Belém, e alinhar posicionamentos e propor diretrizes concretas para o evento internacional. Os parlamentares que já confirmaram a participação, a senadora, ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deputado federal Arnaldo Jardim, vice-presidente da bancada ruralista. O Ministério da Agricultura tem como pontos chaves aí da agenda climática aí 2 pontos. Pagamentos por serviços ambientais, PSA, é o mesmo que estão sendo avançado na União Europeia. Ou seja, as ONGs estão pagando pelas áreas produtivas para os produtores rurais não ter mais atividade nelas, para elas serem regeneradas a sua vegetação, que na realidade não é a vegetação original, vem uma outra vegetação. Isso é preocupante, essa agenda, da qual o MAPA está colocando como pauta e ponto-chave para a COP30. A outra pauta do MAPA, recuperação de pastagens degradadas, essa é positiva. A Embrapa, por sua vez, planeja criar uma casa agro na COP em Belém para apresentar sistemas agroflorestais e soluções tecnológicas do setor a visitantes e representantes internacionais. E selecionar alguns projetos que possam ser financiados e que promovam uma agricultura resiliente diante das mudanças climáticas. Esse critério de seleção é que deve ter outra participação aí, que isso é importante, de outras instituições. O embaixador, que foi nomeado aí, André Corrêa do Lago, presidente da COP, agora 30, já deu algumas manifestações positivas. Ele reconheceu que a agropecuária é um dos menores emissores de carbono e que o Brasil detém uma das maiores áreas de vegetação nativa do mundo. Ou seja, são fatos. Diante dos fatos, não tem como ser contestado, mas pelo menos o embaixador
e presidente da COP, se posicionou. Até novembro serão realizados 7 eventos preparatórios da COP, e isso é muito importante estar acompanhando. Quais são os pontos aqui principais? O produtor rural preserva 80% da área do bioma amazônico, conforme determina o florestal. Sem contrapartida financeira adequada por estar preservando. Os habitantes desse bioma Amazônia não podem ser privados de uma fonte de riqueza e sem qualquer retorno. Esse é outro ponto a ser discutido. E um outro ponto muito interessante, que as entidades representantes dos profissionais de engenharia, agronomia e geociência não podem ficar de fora dessas reuniões, muito menos não ter voz na COP, porque são esses profissionais que trazem todas as práticas agrícolas com sustentabilidade e responsabilidade socioambiental para o agronegócio brasileiro, Mariana. Meu amigo, muitíssimo obrigado pelas informações trazidas aqui, os destaques, né, da plataforma pensaragro.com.br. Deixo aqui aos nossos ouvintes, essas informações que o Izan trouxe agora estão disponíveis lá em destaque na plataforma pensaragro.com.br. Então vocês podem conferir estes assuntos, né, na sua íntegra ali, e outros assuntos também muito interessantes, muito pertinentes, que também estão ali na plataforma. Meu amigo, muito obrigado por sua participação hoje. Tenha um ótimo dia, um forte abraço. Nos vemos novamente amanhã. Até amanhã, Mariana, e ouvintes do Jornal Brasil Rural. Jornal Brasil Rural. O agro em destaque.